Eu não sei, às vezes eu vejo o jogo, eu vejo com um olhar diferente, mas porque eu não consigo ver nada no time. Se vocês veem, se vocês viram... Ah, mas não tem como você ver. O capitão, vocês me contam, é porque eu não consigo ver. Eu não consigo. Hoje o Corinthians não apresenta nada. Fala, Tetra. Não, é isso aí, assim, além da pressão toda que foi jogada em cima de um time que está se montando. Porque um presidente que fala demais. Sim. Veio aqui, nos atendeu. E aí, nação corintiana? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse estamos sempre trazendo as principais notícias do Coringão, né? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, depois de mais uma derrota, né? A mídia soltou o verbo, né? Não poupou. Apontou os culpados, né? Mano Menezes, Yuri Alberto, entre outros, né? São muitos culpados, né? E a cabeça do Mano Menezes está pelo fio. Então, pessoal, acompanhe o vídeo até o final e no final a gente vai deixar a nossa opinião, vamos trazer mais informações. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Assine Star Plus, vale a pena, pessoal. Sempre os melhores conteúdos envolvendo o mundo do futebol. Então é isso, pessoal. Situação tá complicada, a mídia soltou o vé, Pascoal desceu a lenha. Tem alguns culpados aí, né? Vamos ver o que foi que a mídia falou. E para você, nação corintiana, quem é o culpado? Presidente, diretoria passada, atual diretoria, Mano Menezes, reformulação, é muita coisa envolvida no Corinthians. Pois é, pessoal. O presidente do Corinthians fala muito e faz pouco. A verdade é essa, né? Tem que falar menos e fazer mais, porque o Corinthians não merece estar nessa situação que tá. Então é isso, pessoal. Vamos, infelizmente, trazer as principais notícias do Coringão de hoje. E peço aqui para você se inscrever no canal Bando Loucos, deixar seu like e compartilhar o vídeo. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo até o final e no final a gente deixa a nossa opinião, pessoal. Vamos lá. Passou nervoso, irritou a torcida. De lá pra cá só perdeu. Ozinho, vou fazer igual ele faz agora. Então você tá concordando comigo. Não dá pra gente crucificar, pegar uma cruz e jogar em um individualmente se não tem nada. Não tem nada. Eu acho que não. Os três volantes do Corinthians... Os três volantes do Corinthians, você sabe que a grande esperança do Corinthians é o Rodrigo Garro. Sim. Que ele possa estrear. É o grande nome que o Corinthians está guardando. Porque eu vou falar pra você, o que aconteceu com o Fausto Vera? O que aconteceu? O que aconteceu com o Rojas? O Rojas não acerta um passe de 2 metros. Não é o Rojas. No Corinthians ele não chegou a ser aquele, né? Não, o Rojas não era... O primeiro jogo dele foi muito bem. O Vera fez 3 ou 4 jogos no Corinthians bem. O Maicon é esse? Esse não é nem o Maicon do ano passado. Eu não vou falar do Yuri Alberto. Não vou falar do Yuri Alberto, porque eu acho que o Yuri Alberto vai morrer de fome no ataque no Corinthians. A bola não chega, ele tem que brigar com o centroavante. Aí ele vai dar um bote no zagueiro. Quando ele dá o bote no zagueiro, ele tem 50 metros para correr. Porque ninguém tá atrás dele para ajudar a abafar. Tá tudo errado no time do Corinthians. Vocês estão percebendo? Tá tudo errado no time do Corinthians. Me fala uma coisa boa no Corinthians. O garoto que entrou e fez o gol. O Ranieri não jogou mal. Não. O Ranieri não... Apesar do Mano ter apelado com ele, mas o Ranieri não vou criticar. Apelou com ele no jogo anterior, né? Chutou a bola. Não é melhor nem falar isso. Eu não vou criticar. Não vou criticar. Agora, gente... É passar nervoso. Eu não vou falar... Depois eu vou falar do São Paulo. Que Luiz Gustavo, que jogador, hein? Jesus, que jogador que o São Paulo arrumou. Ozinho, o Corinthians está com... Eu não sei, às vezes eu vejo o jogo, eu vejo com um olhar diferente, mas porque eu não consigo ver nada no time. Se vocês veem, se vocês viram... Ah, mas não tem como você ver. O capitão, vocês me contam, é porque eu não consigo ver. Eu não consigo. Hoje o Corinthians não apresenta nada. Fala, Tetra. Não, é isso aí, assim, além da pressão toda que foi jogada em cima de um time que está se montando. Porque um presidente que fala demais. Sim. Veio aqui, nos atendeu, maravilhoso, está com ideias boas, mas podia ficar mais caladinho, né? Fala demais, trouxe uma pressão desnecessária. Um time que está sendo montado, que nem contratou jogadores de ponta ainda para serem os titulares absolutos. E quando trouxe, saiu, né? Se o Veríssimo estava aí, a gente falou assim, pô, pelo menos na zaga está resolvido ali o problema. Já não está mais. Agora está pensando no Pablo, que vai chegar e vai ser titular absoluto. Né? Então, assim, o rapaz que chega da seleção do Equador, né, que joga com a Arboleda, o Torres,
Tá chegando, tá se acostumando, tá entendendo. Só que no Corinthians é para ontem. Não é para ficar esperando muito. Porque tem essa pressão, essa cobrança toda em cima de resultados. O time não consegue render. É o campeonato mais difícil do Brasil, tá bom, Tite? O campeonato mais difícil do Brasil é o Paulista. Não tem moleza, não. Você vai jogar clássico, mas vai pegar os times de menor investimento e é pegada. Vai pegar o São Bernardo lá, o Corinthians perdeu, mas outros times vão perder também. Vai ter jogo duro, vai ter jogo difícil. E assim, um time o próximo que tá contra o Novo Horizontino já é difícil? É, dificílimo. Assim, eu não estou passando pano, não. Os jogadores têm que render mais, têm que se conversarem, se entenderem. O Mano também tem que parar de dar chance de polêmica, de briga, porque também fica dando entrevista, fica gritando, fica xingando, Tudo é motivo de crise no time gigantesco. E o Corinthians é gigantesco. Se você tem um time com limitações, ainda em formação tática de organização, você vai ficar dando arma ainda para as crises todas? Olha, parabéns para o São Paulo, venceu, quebrou o tabu, mas eu não vi esse massacre não, hein? Esse massacre aí que foi um atropelo, que o Pascoal falou, eu não vi. Eu não vi esse massacre. Se você pegar as estatísticas do jogo, o Corinthians chutou mais no gol do que o São Paulo. Finalizou mais. Sim, mas, Zinho... O Corinthians teve chances claras de gol. Teve, no finalzinho do jogo, na pressão. Com todas as limitações. Mas o finalzinho do jogo é o jogo ainda, Pascoal. Finalzinho do jogo. Finalzinho do jogo. Finalzinho, ali na empolgação do final da partida. No último suspiro. Se faz o gol, empata. Se faz o gol, empata. Olha, com todas as limitações, com todas as dificuldades, com um jogador a menos que eu, particularmente, tô na... Gesto do árbitro, ele fala, não, que teve o braço. O braço não teve, gente. Vinícius Araújo no campo, né? O braço não teve, Sem gente. VAR não tinha expulsão, ali, ó, tá? o braço não tem. O braço, ele não tem alavanca. O cara põe o braço, ué. Sim. Quem disse que não pode pôr? Vê se tem alavanca, ó. Tem alavanca? Ó, tem o braço. O Pascoal, se desse pra botar um balãozinho aqui na cabeça, aqueles de pensamento do Fábio Luciano, o que esse homem tá pensando agora vendo essa expulsão? Ele era da posição... Ô, Dani. Oi. Ô, Dani, uma pergunta. Ele foi expulso por causa daquele braço que ele... É do braço, assim, não é? É o braço. E o Luciano que vai em cima dele e agride ele, não é expulso também? Então, Zinho, Zinho, se você falar assim, a entrada dele embaixo é uma entrada, isso chama metade na bola, metade no jogador. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Os caras vão... O Luciano vai pra cima dele, Pascoal. Embaixo tem uma disputa ali. Embaixo é disputa. Então, pro Zinho, se foi vermelho para o menino, pro Caetano, tinha que ser vermelho também pro Luciano. Pro Pascoal era amarelo e é isso. Não, amarelo e acabou. Eu não expulsava. Tá. Eu não expulsava Amarelo e acabou. E aí, Capita? Daniel, pra mim também, eu acho que tem muito rigor. Por causa de um braço ali, o Luciano agride também. Sim. Entendi. E aí, eu acho que o árbitro foi muito rigoroso e o Caetano tem que aprender com esse lance. Porque assim, por exemplo, na nossa época, você falou, Daniel, o árbitro não iria expulsar, mas isso é um lance difícil para o árbitro expulsar, porque o árbitro ele já está olhando para o lance seguinte, né? É um lance fora é uma jogada fora do lance de jogo, né? Então isso é para o VAR mesmo, se a agressão, né, foi cabível de vermelho ou não, mas é um lance para o VAR chamar, porque o árbitro estava com a visão na segunda disputa, já em um outro movimento, assim. Então, eu acho que foi muito rigoroso, eu acho que poderia... Um amarelo estava de bom tamanho, mas já que aconteceu, que o Caetano também aprenda, né? É um outro momento, as câmeras estão todas pegando o que o jogador está fazendo dentro de campo, enfim. Mas eu acho que tem muito rigor, eu acho que o tamanho do jogo, a maneira como o Luciano também se porta, enfim... Eu acho que não tem Luciano ainda violência. Saiu falando assim, o pessoal tava com as cabeças quentes, o pessoal fica muito em cima de mim, acho que eles estão nervosos. E ele provoca e está no direito dele também, né? Porque a gente sabe como o Luciano se porta, como outros jogadores também, e você tem que ter a cabeça no lugar para que hoje, né? Eu vou falar na minha época não, porque na minha época quando a bola saía, quando a jogada estava em um outro setor, a gente se entendia, não tinha nada, não tinha nenhuma câmera.
Né? Então a gente, isso aí, você vai falar. O centroavante se entendia com o zagueiro. Tinha um entendia. diálogo, entendeu? Era uma discussão diálogo particular Tinha um dentro diálogo, do jogo, mas hoje já não tem mais espaço para isso. Era o lateral com ponta, entendeu? Era todo mundo se entendendo ali, né? Era o volante com o meia que vai pra frente. Tá bom. É só uma questão de diálogo. Mas eu acho que mesmo só uma questão de com relação ao que o Zinho falou, que foi um jogo um pouco mais equilibrado do que a gente acha, a visão do Zinho, mas eu acho que o São Paulo mesmo, o que a gente estava entendendo de jogo, mesmo se o Caetano não fosse expulso, eu acho que o São Paulo tinha o controle do jogo, o São Paulo tinha posse, o São Paulo é um time que não é tão espaçado como o Corinthians. O que me chamou mais atenção, Daniel, é um trabalho do Mano, é que o Corinthians hoje, e aconteceu também o ano passado, é um time muito espaçado. Você vê o Yuri Alberto, por exemplo, sozinho dando bote no zagueiro, e os zagueiros do Corinthians estão quase com o pé em cima da linha. Então é muito espaço. E isso é uma correção que é feita em treinamento, né? É o básico que se faz, né? Você enfrenta um adversário de mais qualidade, o que você faz? Você aproxima as linhas, né? Sim. Você tem ali os seus 30, 40 metros de segurança, é um apoiando o outro, diminuindo na marcação. E o Corinthians, por jogar em casa, então tem a pressão do torcedor. O torcedor quer que o time jogue para frente, empurra o time, só que isso também é treinado. Então, assim, eu saio com a linha de frente, os zagueiros têm que acompanhar, né? Se eu tô marcando, se o Yuri Alberto tá na área do São Paulo marcando, os zagueiros do Corinthians têm obrigação de estar com o pé muito próximo da linha do meio de campo. Sim, pra frente. Enfim, então isso é trabalho. Assim, o Corinthians precisa se ajeitar, dá para crucificar alguém? Não dá. O Corinthians tem que se ajeitar? Tem, em todos os setores. A diretoria é muito confusa, a comissão técnica não consegue dar um padrão para o time e, tecnicamente, alguns jogadores estão muito abaixo. Então, assim, não se crucifica ninguém, mas se crucifica todos, porque o Corinthians vive um momento muito complicado. É início de temporada, o presidente acabou de chegar, enfim. Mas, assim, vem de cima, né? Você vê um pouco bagunçado em cima. Isso reflete no treinador. O treinador não consegue dar um padrão, isso reflete nos jogadores. Então eu imagino para quem chega, né? O jogador que chega no Corinthians, o Ranieri acabou de chegar, então ele tá tentando fazer o máximo, aí ele vê uma confusão lá em cima, ele vê um treinador expondo ele na entrevista coletiva. Então eu acho que muita coisa tem que ser arrumada no Corinthians para esse ano difícil que ele tem pela frente. E eu vou te falar, hein? Eu entendo. Eu não concordo com muita coisa que o Mano faz e fala, mas eu entendo a declaração dele ontem, tirando dele também, né? Saíram 13, chegaram 2, porque ele vai ser cobrado. Exatamente. Do outro lado ali, ó, tem Thiago Carpini, que falou qual é o papel do treinador nesse primeiro momento, nessa chegada, o que está potencializado e ressaltou o início de campeonato estadual do São Paulo. Nação corintiana. As críticas já começaram em cima de Augusto Melo, né, pessoal? Augusto Melo que veio com aquela esperança de revolucionar, né, o Corinthians. Não em termos de clube, né? Mas em termos de administração, de colocar as contas em ordem, de fazer as negociações corretas, de vender jogadores no momento certo, de vender jogadores por valores justos, né? Não da forma que era feito na administração passada, né? Ele falou muito em podcast, em entrevista que ele deu, que ia fazer tudo diferente. Chegou no Corinthians, infelizmente transformou numa bagunça, pessoal. Se só não abastasse dentro de campo, o time jogando, vivendo uma má fase, né? Quando eu digo vivendo uma má fase, aquela má fase que terminou o ano, começou pior. Perdendo para rival, quebrando tabu negativo. Péssimo início de temporada. Eu acho que é uma das piores inícios de temporada do Corinthians, né? As críticas começaram em cima de Augusto Melo. Alguns setoristas pedem para ele falar menos e agir mais, né? Ele sempre que foi em podcast e teve a oportunidade de dar entrevista, se isso ele queria chamar a atenção, falando algumas coisas que a gente via que não cabia ao Corinthians, né? Por exemplo, contratação de Gabigol. A gente sabe que no momento era difícil, a gente sabe que não tinha como, principalmente porque talvez Gabigol queria jogar no Corinthians, tudo bem, a gente entende. Mas o clube carioca não queria negociar e o Corinthians não tinha dinheiro para pagar a multa. Então ele estava fora de cogitar isso, né? Mas mesmo assim, ele cumpriu essa ideia e levou até o final. Aí, findou em quem? Pedro Raul está se apresentando no Corinthians, né? O Corinthians fechou a negociação, 5 milhões de dólares. E iniciou com Gabigol e terminou com Pedro Raul. Então,
a mídia, né, o setorista, pede para Augusto Melo falar menos e agir mais, né? E é isso que a gente espera, né? O Corinthians está numa fase terrível, né? Muito já pé da cabeça de Mano. Vale destacar aqui que Mano não foi demitido ainda porque tem multa altíssima, deixado pela administração passada, fazendo contrato até 2025. Com isso prejudicou o clube bastante, né? A gente não esperava isso. Mas fazer o quê, né? Isso é o mundo do futebol, isso é Corinthians, né? Mas tem notícia boa também, pessoal. Notícia boa é que o Corinthians está negociando a volta de Pablo, né? Jogador que quando passou pelo Corinthians jogou muito bem, né? É um jogador que eu acho que é importantíssimo, né? É importante até mais que um atacante, né? Você diz, mas por quê? Porque eu acho que quando o principal objetivo de um clube para não perder um jogo, o primeiro é não levar gols, né? Não levando o gol, uma hora ou outra oportunidade, a bola vai entrar e o Corinthians vai começar a vencer, né? Então o jogador é descartado no Flamengo. O jogador é reserva do reserva. Primeira opção do reserva é Davi Luiz. O Flamengo contratando outro zagueiro. Léo Ortiz. Jogador sem espaço, né, no Flamengo. Então o Corinthians tenta a negociação. Os meios de comunicação e setoristas que acompanham o futebol tá andando quase como certa nessa negociação. Vale destacar aqui que o relacionamento Corinthians e Flamengo não está muito bom. Mas vamos esperar os próximos dias que isso se concretize e que o Corinthians consiga de vez trazer esse zagueiro, né? Pablo, muito bom zagueiro, né? Muito bom zagueiro, né? Como eu falei, Pedro Raul vai fazer exame médico, vai se apresentar. É a esperança de gol do Corinthians, né? Vale destacar aqui, falando sobre atacante, o Corinthians pode emprestar Yuri Alberto para futebol inglês. Não sei se vai ser um empréstimo, não sei se vai ser bom para o Corinthians ou não. Até porque Yuri Alberto vive uma péssima fase, né? Quem sabe se ele ir para Premier League, começa a fazer gols, surge uma oportunidade de um clube maior e o Corinthians não consiga vendê-lo, né? Vai ser por empréstimo. Então é isso, né? Pedro Raul chega com a esperança de resolver o problema de gols do Corinthians. Eu acho que não é só atacante. O Corinthians precisa de um meia que abasteça, né, o ataque do Corinthians. Esse jogador, né, nada mais, nada menos que Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro pode sim, né, ser esse jogador. É um jogador que vai estrear, já está liberado. Então pode resolver sim o problema do ataque do Corinthians na frente, né? É um jogador que é bem visto lá no futebol argentino, ano passou. Jogador que tem qualidade, mas o Corinthians não tem sorte com jogador argentino, né? A destacar aqui os que estão aí, eu não vou citar não. Pois é, pessoal, e a questão aí de Mano Menezes, né? Mano Menezes está numa situação complicada, entrou em conflito com os jogadores, entrou em conflito com o Yuri Alberto, entrou em conflito com os jogadores que chegaram agora, né? Como Ranieri, e sua situação não é das melhores, né? Vem de derrotas consecutivas, que perdeu para o seu arquirrival em casa, né? Então a situação só se complica. Se não fosse a multa, já estava fora. Mano Menezes faz algumas críticas, né? Que perdeu alguns jogadores e não teve peça de reposição. Mas o ano passado ele tinha várias peças e mesmo assim fez péssima campanha, né? Pessoal, mas a verdade é essa. A gente espera que o Corinthians se organize, esse presidente realmente fale menos e haja mais nos bastidores, né? Acho que é a função do presidente. O presidente que fala muito, eu não tenho fé. Então é isso que a gente vai esperar, que o Corinthians traga, sim, Pablo, alguns jogadores que se encaixem ali, né? Porque o Corinthians é um clube gigantesco, é um clube que não merece passar por essa situação que está passando. E a gente espera que tudo se resolva, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Deixa aí sua opinião. Se você fosse presidente do Corinthians, o que é que você faria? Pagava 20 milhões de multa por Mano, colocava para fora e trazia outro treinador? Complicado, né? Se você fosse presidente do Corinthians, eu pergunto, será que você falaria tanto, né? Colocava negociações que não existia, dizendo que ia trazer tal jogador, Lewandowski, Messi, só para deixar a esperança do Corinthians? Pois é, complicado, né?
Então é isso, pessoal. Peço aqui para você se inscrever no canal Bando de Loucos, deixar seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, pessoal.